Se ele contar a história dele, as pessoas choram. Tinha pensado até em parar, né? No passado agora. Aqui é o Luan, do Grêmio, melhor jogador da Libertadores. Olha, o Luan do Corinthians é agredido por torcedores em um motel. Ô Luan, na tua visão, o que tá pegando, Luan? Luan Guilherme passou por altos e baixos ao longo de sua carreira. Em 2017, ele alcançou o auge ao ser eleito Rei da América, o melhor jogador do continente. 6 anos depois de todo o sucesso, sua participação em partidas oficiais tem sido escassa, chegando ao ponto de completar recentemente 1 ano sem entrar em campo. Mas como Luan foi do atleta mais importante da América do Sul a um jogador que sequer entra em campo? É isso que irei revelar nesse vídeo. A história de vida de Luan é digna de um filme. Sua chegada ao Grêmio aos 19 anos de idade, mais tarde do que a maioria dos jovens jogadores do clube, trouxe consigo dificuldades iniciais devido à falta de uma base sólida. Apesar de seu destaque nos clubes regionais, Luan revelou que não sabia nem mesmo qual era a sua posição em campo assim que ingressou no clube, e chegou a afirmar com os treinadores gremistas que sua principal função era marcar gols. Durante seus 7 anos de permanência no clube, Luan conquistou a Copa do Brasil, a Libertadores e a Recopa Sul-Americana. Com sua habilidade excepcional em dribles refinados, Luan se tornou uma sensação da mídia. Suas atuações brilhantes renderam-lhe o prestigioso prêmio de Rei da América. Além disso, ele foi peça-chave no elenco vitorioso da seleção brasileira nas Olimpíadas de 2016, ao lado de Neymar e companhia. Tudo parecia caminhar bem. No entanto, o temperamento intenso e o estilo de vida festivo do então rei de Porto Alegre se tornaram um desafio em sua carreira. Em 2018, o desempenho dele caiu muito, o que o levou a enfrentar não apenas desafios profissionais, mas também pessoais, que ele jamais imaginaria vivenciar. Desde que começou a experimentar os primeiros efeitos da fama, ainda no Grêmio, Luan já estava envolvido em discussões sobre sua disciplina. Tanto pessoas próximas ao jogador quanto sua equipe destacam que ele sempre teve uma tendência para bebidas alcoólicas e festas. O treinador da época, Renato Gaúcho, sempre valorizou o esforço do jogador em campo e parecia não se incomodar com o lado mais tumultuado do meio-atacante, desde que ele cumprisse suas obrigações profissionais. Contando que Luan não se atrasasse para os treinos e concentrações, ele desfrutava de uma certa liberdade. Comigo ele fazia algumas coisas que faz em São Paulo, mas era o primeiro a chegar no treino, o último a ir embora e rendia dentro de campo. O treinador, em primeiro lugar, tem que entender de futebol, tem que ser um gestor, um psicólogo e um pai para que isso aconteça, contou Renato em coletiva. Devido ao seu comportamento, Luan se envolveu em algumas polêmicas no Sul. Em uma dessas situações, teve seu veículo apreendido pela polícia após furar o semáforo em alta velocidade. Durante a abordagem policial, constatou-se que o automóvel não possuía licenciamento e que Luan estava dirigindo sem possuir habilitação. A situação do jogador foi se agravando, culminando em um ciclo de difícil controle. O atleta era figurinha carimbada em casas de shows conhecida em Porto Alegre. Por lá, ele consumia bebidas abertamente no local sem demonstrar preocupação em ser flagrado. A proximidade entre o jogador e a casa de shows era tão forte que, em 2017, a boate fez um apelo nas redes sociais para que o jogador permanecesse após receber uma proposta do Spartak Moscou. A publicação dizia: "Fica, Luan. Lá na Rússia não tem Woods, nome da boate." Luan permaneceu no Rio Grande do Sul, porém, após uma temporada de alto nível, o jogador perdeu espaço no time em 2018. Preocupante, a flagrante queda de rendimento do Luan do meio do ano passado para cá. E voltou a lidar com um problema que o acompanhava desde a adolescência: a fascite plantar, uma inflamação na sola do pé. Ao final daquela temporada, houve diversos jogos nos quais Luan teve que ser substituído devido à incapacidade de correr devido à dor intensa. Como resultado, suas performances tiveram uma queda brusca e ele foi perdendo espaço. Em 2020, o jogador foi vendido ao Corinthians por 22 milhões. Neste mesmo ano, Luan sofreu a perda de um amigo próximo, considerado como um irmão que cresceu dentro de sua casa. Pouco tempo depois, outro amigo querido também faleceu. Essas perdas tiveram um impacto profundo em seu estado psicológico.
agravando ainda mais a sua confiança já abalada. Desde sua chegada ao Corinthians, Luan não correspondeu às expectativas. Pelo contrário, seu desempenho diminuiu progressivamente, assim como a quantidade de minutos jogados. De uma temporada para outra, houve uma redução de 30% nos minutos jogados em campo. A situação do jogador, que já parecia não ter mais por onde piorar, acabou se agravando ainda mais em 2022, sob o comando do técnico Vitor Pereira. Insatisfeito com as lesões frequentes do meio-atacante, Vitor Pereira optou por não utilizá-lo mais em suas escalações. Durante uma coletiva, Vitor Pereira afirmou que Luan apresentava constantemente queixas de dores sempre que era relacionado para uma partida e sempre era obrigado a ser cortado de última hora. O treinador declarou: Luan já esteve pelo menos 3 vezes para ser escalado e no último momento vai para o departamento médico. Diante da perspectiva de não ser mais aproveitado, Luan tomou a decisão de aceitar o empréstimo ao Santos até o término do Campeonato Brasileiro de 2022. De acordo com o site Trivela, a estadia de Luan na Baixada Santista foi intensa, incluindo festas realizadas até mesmo em sua residência. No entanto, nem todas essas festas eram privadas, sendo que o meio-atacante era frequentemente visto nas baladas da região. Devido à cidade ser relativamente pequena, era comum que Luan fosse fotografado aproveitando a vida noturna em Santos, o que gerou polêmica. Durante a 32ª rodada do Brasileirão, o Santos venceu o Bragantino por 2-0, mas Luan não esteve presente. O meio-atacante foi cortado da lista de relacionados devido a uma lesão, porém, uma foto sua foi publicada nas redes sociais de amigos na madrugada anterior à partida. Esse episódio causou revolta entre torcedores na internet, que chegaram a ameaçá-lo. Após o término do empréstimo ao Santos, Luan retornou ao Corinthians com apenas 1 gol e 1 assistência em 8 jogos disputados pelo Peixe. Desde seu retorno, Luan ainda não teve a oportunidade de entrar em campo e tem treinado separado do grupo principal. Luan não foi aproveitado por nenhum dos 4 treinadores que assumiram a equipe nos últimos meses: Fernando Lázaro, Cuca, Danilo e atualmente Vanderlei Luxemburgo. Em uma coletiva de imprensa, Luxemburgo afirmou que não irá comprar a briga de Luan com a torcida. Em 19 de fevereiro deste ano, Luan completou 1 ano sem entrar em campo pelo Corinthians. O meio-atacante recebe um salário mensal de R$800 mil do Clube Paulista e seu contrato está programado para encerrar em dezembro de 2023. O alto salário dele tem sido uma das principais reclamações da torcida, que protesta contra a diretoria do Corinthians. No entanto, infelizmente, o desfecho dessa situação culminou em um episódio de violência. Luan estava evitando ao máximo aparecer em público devido à intensa pressão da torcida. No entanto, quando decidiu retomar suas atividades sociais, conceder entrevistas e frequentar outros locais, ele acabou se tornando alvo de uma torcida organizada do Corinthians. Infelizmente, ele foi ameaçado pelos membros dessa torcida durante uma invasão a um motel na capital paulista, onde se encontrou com 3 amigos e algumas mulheres. Luan postou uma foto nas redes sociais com seu short manchado de sangue após o incidente, seguido da frase: "Não é só futebol". Alguns companheiros de equipe, incluindo o goleiro Cássio, expressaram o desconforto diante da situação vivida pelo meio-campista. Cássio mencionou: "É muito triste ver um jogador que já foi considerado o melhor da América estar passando por essa situação lamentável". Recentemente, Renato Portaluppi, técnico do Grêmio, revelou ter tido uma conversa com o presidente do clube sobre a possibilidade de recontratar Luan. "Troquei algumas ideias com o presidente para trazer o Luan de volta. O que é feito ou não no Corinthians não é problema meu. Comigo o Luan rendeu e rendeu muito", contou o técnico em coletiva. Bom, mas enfim, agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Luan ainda consegue reencontrar sua melhor forma e desempenho em campo? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Aproveite também para deixar o seu like, que nos ajuda a continuar trazendo novos conteúdos como esse. E não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações para não perder novos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!